Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, é o professor Ítalo Trigueiro. E é o professor Newton Matos de volta com o nosso EP Atualidades, hoje tentando ser um pouquinho mais organizado e falando de um tema que é absurdamente importante para a sua prova. Não entendi a parte da desorganização. Na realidade, o bate-bola que a gente faz aqui é sempre dentro de uma ordem cronológica desordenada, mas tudo tem uma ordem. O seu nome deixa eu falar. Meninada, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar questões ligadas ao agronegócio, à economia brasileira, o que é que esse agronegócio tem representado na nossa balança comercial. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre PIB, um pouquinho sobre a crise econômica brasileira, mas lembrando sempre que o foco hoje da nossa aula é a questão agrícola, é o agronegócio dentro do território brasileiro. E o porquê que esse agronegócio vem ganhando tanto respaldo no cenário mundial, não é não, Nilton? Sim, e é indiscutível que para que nós possamos falar de agronegócio, nós temos que ter uma amplitude maior do tema, que é a questão da economia. Com e certeza. como ela está hoje, se torna ainda mais importante para você que vai fazer o concurso, porque quando se fala de economia no Brasil, se fala somente, ou praticamente, só de crise. E essa crise acaba se tornando um tema bem importante, um tema de extrema relevância, que permite várias vinculações geohistóricas que podem estar lá no formato de questão, podem estar lá como temática de uma redação, para você que vai prestar o concurso, tá ok? Beleza. Para iniciar, o que é que eu vou fazer? A gente vai falar um pouquinho do tal do produto interno bruto. A gente vai falar um pouquinho do PIB. Aí eu aconselho, né, que você pesquise um pouquinho a respeito da participação do IBGE no cálculo do PIB, em qual moeda ele é calculado e como ele permite que você possa ranquear os países como sendo as maiores economias ou as grandes economias do mundo. Tá ok? Este produto interno bruto, ele calculará de forma simplificada, né, tentando simplificar para nós aqui o cálculo do PIB, o consumo, os investimentos, os gastos governamentais, as exportações e as importações. Pessoal, só para que você saiba como esse assunto é importante, ó. Eu posso, quando falo de consumo, falar da taxa de juros, certo? Falar dos investimentos do governo na tentativa de reduzir, em um passado bem recente, alguns impostos, como no caso do IPI, para alavancar o consumo, fazendo com que a produção industrial desafogue, tentando salvar alguns empregos. Eu posso falar dos investimentos e posso falar de algumas empresas que passaram a fazer parte do nosso vocabulário mais recentemente, principalmente de forma mais forte, 2015, 2016, a Fitch, a Moody's, a Standard, certo? Que são empresas de análise de crédito e que cada vez mais colocam o Brasil dentro de um determinado risco, tá ok? Para os investidores. Os gastos governamentais, o enxugamento da máquina pública, como, por exemplo, mas se você estivesse vendo o que é que o Trigueiro está fazendo atrás da câmera, você ia notar que eu sou uma pessoa muito concentrada para dar aula. Mentira! Está tirando a camisa e fazendo aqui algumas palhaçadas, certo? O enxugamento da máquina pública, alguns programas que de um tempo para cá têm reduzido o orçamento ou têm sido cancelados e principalmente é a hora que o Trigueiro retorna, falar de exportações e importações. Inclusive você vai dar nome a essa diferença entre exportações e importações. É claro que Estamos tudo que o professor organizados, hein? Newton está falando é mentira, mas tudo bem, meninada. Quando a gente pensa aqui nas importações e nas exportações, o que que a gente está falando? A gente está falando da nossa balança comercial, beleza? Da nossa balança comercial. E a gente escuta muito aí nos últimos tempos falar de balança comercial favorável, tranquilo. Eu gosto sempre de lembrar um termo que aparece corriqueiramente quando a gente fala de balança comercial favorável, que é o chamado superávit. O superávit. Assim como a gente tem a balança comercial desfavorável.
que aí a gente gosta sempre de falar de um outro termo que você, óbvio, já vai estar lembrando aí, é o déficit. Beleza? Então eu tenho balança comercial favorável e balança comercial desfavorável. Quando você pensar na composição da economia, do PIB de um país, você vai ter que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, os nossos setores de atividades. Trigueiro, quais são os setores de atividades? Agora, né, você observa, eu concentrado e o professor Nilton ali vindo, né, dançando El Chan na boquinha da garrafa. Sabe por que foi que eu apareci? Por quê? Eu apareci só para complementar a tua informação de que, vem para cá, ó. Quando o professor Ítalo Trigueiro ele faz questão de chegar para você e dizer, ó, balança comercial favorável, superávit, balança comercial desfavorável, déficit, muita gente diz assim, poxa, mas será que eu preciso saber disso mesmo? Será que eu ainda tenho que estar assistindo uma videoaula em que ele me apresente esses termos? Olha, pessoal, quanto mais cuidado você tem com os detalhes, maior a possibilidade de você ter êxito naquilo que você quer. Porque muita gente acha que estudar economia é simplesmente ficar dentro do campo, né, do que é mais difícil, do que é mais midiático, e esquece alguns conceitos básicos. Tá ok? Era só para isso que o senhor Era veio? só para isso. O senhor Viu? pode sair, por favor. Então, obrigado. Moçada, então, ó, se eu perguntar para você quantos setores de atividades eu tenho, você, na grande maioria dos casos, vai parar em 3 setores, beleza? Os mais estudiosos vão chegar aos 4. Mas você, aluno AEP, meu irmão, você vai chegar ao 5º. Cuidado com algumas informações que a gente vai passar para você aqui que são fundamentais, né? Porque a gente traz a coisa bem bonitinha para você. Inclusive, quem fez a prova de agente do Piauí... Céu azul. Obrigado. Senão vai ficar muito né? preta essa lua. O senhor viu, quem fez a gente do Piauí agora só lembrou da gente na prova, tá? Porque Brexit, tá? Questões dos refugiados, né? A questão que falou recentemente aí sobre Jogos Olímpicos. E a gente falou, se você pegar o AEP Atualidade sequenciado aí da 1 a 11, América Latina, a última foi Venezuela, você vai ver que só deu nós. Né? A concorrência ficou com inveja. Ficou, né? Inclusive eu tenho recebido difícil. Uma série de e-mails, SPC, Serasa, tudo tem me cobrado. Tem, né? É toda uma situação muito complicada. Eu quero que essa minha fama seja difundida. É verdade. E que um dia eu possa ficar milionário. É fama de quê? É fama de caloteiro mesmo. Difundido, tá certo. Moçada, vamos lá, ó. Setor primário, tá? Beleza? Todo mundo já sabe, até a concorrência. O setor secundário, até a concorrência já sabe. O setor terciário, a concorrência também sabe, que lindo. O setor quaternário, a concorrência talvez não saiba, beleza? Mas tem um setor aqui que eu tenho certeza que ela não sabe, que é o setor quinquinário, não é quinário, beleza? Não é quinário. Então, não vacila. Setor primário. Tia do fundamental deve ter muita raiva de ti. Agricultura, beleza? Quem mais, Trigueiro? Pecuária e extrativismo. Cuidado, porque é o seguinte, o extrativismo aqui eu vou colocar de uma forma ampla, mas você tem extrativismo animal vegetal e o mineral de base. Beleza? A extração ali na beira do rio, né? O cabo fazendo ali a sua peneirada, tirando ali uma pedrinha de ouro, uma faiscaçãozinha, aquele negócio bem amador, vamos dizer assim. A última vez que fizeram alguma coisa na beira do rio não deu muito certo. Não, né, professor? É verdade. Né? Negada come pitangue, vai tomar banho, mas isso aí é de lascar. Indústria e extrativismo mineral. Esse extrativismo mineral aqui, meninada, associado a quê? Associado à atividade industrial. Por que o Nilton falou de indústria se a aula é de agronegócio? Porque tem toda uma relação com a economia. Beleza? Setor terciário, comércio e serviços. Alguém pode perguntar assim para o Trigueiro. Ó, Trigueiro, me tira uma dúvida. E a construção civil? Indústria da construção civil? Já viu essa expressão? Está aqui no setor secundário. Quaternário são serviços que eu vou te chamar aqui ó, de serviços tecnológicos, beleza?
são serviços ligados ao desenvolvimento tecnológico, robótica, informática, biotecnologia, nanotecnologia. Ah, Trigueiro, esse setor quinquinário. Aí vai melar a vara. Aí você vai lembrar das ONGs. Vai fazer o quê? Melar a vara. Vai... Ai, Jesus, se controla. Aí você vai lembrar das ONGs. Não tem nada a ver. Ali é o quinário. O setor quinquinário da economia são os serviços ligados às finanças. Ah, é, Trigueiro? É, só que com um detalhe. As finanças em bolsas de valores. Conceito miltoniano recém-estudado por alguns indivíduos. Então, cuidado. Trigueiro, o que é que a gente vai destacar aqui? Setor primário. Beleza? O setor primário. Por quê? Dentro da balança comercial brasileira, o que é que tem acontecido com o nosso setor primário nos últimos anos? Ele tem equilibrado as contas no Brasil, até pelo menos 2015 ele conseguiu ficar ali num PIB 0 a 0. Então não foi o senhor isso, vai professor? ter que parar agora, por quê? Porque senão o senhor já vai dando para o aluno as informações que a gente ainda ia suscitar dúvida nele. Por Não qual tenha motivo? dúvida. Quando a gente fala de produto interno bruto, né? Hoje se fala muito, né? Da queda desse produto interno bruto. E nós temos até uma certa noção de que no Brasil tem iniciado-se e prolongado-se uma crise, certo? Essa crise, inclusive, chamada por muitos, vou usar a nossa caneta vermelha, para aquilo que você sabe que é mais importante, que nós chamamos de tempestade perfeita. Essa tempestade perfeita, que seria a crise que atravessamos ainda neste momento, ela teria tanto fatores de caráter interno, quanto fatores de caráter externo. E Internos. diga-se de passagem, tanto fatores de caráter econômico como de caráter político, beleza? Viu? Exatamente. Eu quero que você saiba que dentre esses fatores internos, nós temos justamente o que esse bicho feio falou, né? Que inclusive eu dou um conselho para o senhor, que quando o senhor vier gravar, o senhor pinte o cabelo, que tá um negócio meio estranho atrás, viu? Pouco cabelo que ainda tem, não que eu posso falar muita coisa, né? Mas ele tá meio arrupiado, tá ok? Internos. Dentre os problemas internos, pessoal, eu destacaria para você, indiscutivelmente, a crise política, que o Trigueiro colocou muito bem, fenomenalmente bem, certo? A crise política, e associaria essa crise política à Polícia Federal. E colocaria bem aqui a Lava Jato. Opa, sem mais nem escrever. Pronto. Ele é a A lava... Lava Jato. Jata Tem hífen, professor? Jato. Tem Não, hífen? tem Né? não. Pois eu não sei se tem não, eu estava falando o Trigueiro. A Lava Jato. E por qual motivo? Ora, meu amigo, pense comigo. É uma operação da Polícia Federal que no início tentava, né, desmontar um esquema de lavagem de dinheiro, acabou querendo ou não por conta de um carro importado, chegando até a Petrobras e envolvendo um núcleo político, um núcleo financeiro, certo? Um núcleo voltado para dentro da própria empresa. Então acabou querendo ou não envolvendo não só grandes personalidades políticas do Brasil, como também grandes empresas e seus diretores. Olha o meu donos. tripex, companheiro. Não, para de Olha o falar meu isso, tripex. O senhor vai dar problema pra gente. Quem é que tá falando aí? Acho que é o Lula, porque o pessoal tá falando tal de triplex, né? Eu não posso nem falar do Lula com a língua presa. A minha ainda é mais presa que a dele. Então eu tenho aqui. Se você pega as grandes empreiteiras, elas estão todas envolvidas no esquema de investigação da Lava Jato, que chega à Petrobras, que foi considerada recentemente o segundo maior escândalo de corrupção do mundo. Lembrando que muitos associam a Lava Jato à Operação Mãos Limpas, ocorrida na Itália, e que faz com que essa Lava Jato, ela parece que ganha mais força, até mesmo que a própria Mãos Limpas, tá ok? Nilton, me diz uma coisa, e essa crise política aí que nós vivemos, colabora? Claro que colabora. Porque você imagina um país como um barco, que precisa de um timoneiro. E em determinado período deste próprio ano, nós não sabíamos quem seria o nosso timoneiro. Mas por quê? Dentre outras coisas, a nossa crise política, ela colocou pelo menos 3 grandes partidos no cerne de uma discussão que foi bater no campo econômico. Nilton, quais são? O PT,
o PMDB, que era partido do vice, atual presidente, e o PSDB, né? Em um outro aula nós podemos fazer um apanhado, né? De 89 para cá, do período redemocratizado da questão brasileira, e você vai ver que esses três grandes partidos, eles se alternam no poder com um pequeno momento em que eles não estão lá, que é com o PRN, né, com o Partido da Redemocratização Nacional, do Fernando Collor de Mello, porém com o PMDB como vice, tá ok? Diga-se de passagem. Ainda aproveitando dessa tempestade perfeita, eu lhe dou também os fatores de caráter externos. Aí eu vou colocar aqui por aqui, aí eu vou colocar o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, eu vou colocar a crise na Venezuela, que a gente já falou no vídeo passado, que apostamos tanto dentro do Mercosul, principalmente, né, quando conseguimos colocá-la através de uma articulação que envolve o Paraguai em 2012, né? A própria crise na Argentina, além de uma série de outros fatores, como, por exemplo, se você lembra bem, o retorno do Irã de forma mais forte ao mercado internacional de petróleo, certo? A desaceleração da economia chinesa, se você também lembra. Voltando para os Estados Unidos, a produção do xisto, que o Trigueiro, né, vai falar aqui para vocês na questão das fontes de energia, o petróleo e gás oriundo do xisto, que vai fazer com que o preço dos barris de petróleo despenquem, né, o aumento da produtividade tanto na Arábia Saudita quanto na Rússia, o que diminui ainda mais o preço desse petróleo, e uma série de coisas que envolvem essa tal de tempestade perfeita, tá ok? Beleza? E aí, como o Newton falou da questão, que eu vou chamar aqui mais política, né, dessa crise, a gente vai puxar um pouquinho para a condição econômica dessa crise, beleza? Por quê? Se você pegar, sobretudo, nessa questão que envolve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, recém-efetuado, concretizado, né, e a chegada ao poder do presidente Temer, teve um setor da economia, Newton, que ele foi muito pró-impeachment, né? Inclusive com manifestações simbólicas de fronte ou de frente, se você preferir, ao prédio lá na Avenida Paulista. Eu estou falando de que setor? Amarelos. Os patinhos amarelos. Eu estou falando da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fundada em 1931, logo pós-crise de 29, e a gente está falando do setor industrial, beleza? E quando você pensa na indústria, você vive processos no Brasil que são interessantíssimos, como a descentralização industrial e a desconcentração espacial da indústria. Ou seja, a indústria vem vivendo um processo de desaceleração na economia e isso fez com que a gente abrisse espaço para quem? Para o agronegócio crescer. Professor Newton, por gentileza. Bicho desse fala bonito, viu, mano? Eu ia interromper no começo, mas fiquei encantado. Desconcentração, descentralização, bicho é invocado mesmo. Sai, e tá viado. agora, viu, enveredando por outras disciplinas. É segredo, Sai, mas já viado. chega. Agora preste atenção aqui. Quando você estava falando do engendramento dessa crise política, gostou da palavra? Gostei, Engendramento achei lindo. dessa crise política, você nota que o próprio desfecho, ele já gera um clima de turbulência que é Sim, propício com certeza. a nos segurarmos naquilo que nós temos mais know-how. Sim. Know-how, acho que a expressão é Sem essa. dúvida. Porque você pega o desfecho disso que é o impeachment, se é que eu posso chamar de desfecho, com o desmembramento da votação que envolve a cassação da presidente da República, o impeachment propriamente dito, e a perda dos seus direitos políticos, que acabou se tornando alvo de polêmica do então, né, julgamento desse famigerado impeachment. E outra coisa também, com a condução do Ricardo Lewandowski, sendo até bastante muito criticado. Sem dúvida. Bastante criticado nessa questão. Beleza, meninada, peguei o PIB brasileiro, tá? E eu vou dividir esse PIB somente em 3 fatias. Pibão ou pibim? Beleza? Esse pibão, tá? Esse pibão, não tem dúvida. Eu vou dividir ele em 3 fatias. Isso aqui, ó, terciário, quaternário e quinquinário, que eu vou chamar de terciário, e esses 2 outros a gente chama de terciário superior, beleza? E aí eu tenho o setor secundário e o primário. Trigueiro, o setor primário da economia responde por quantos %
da nossa economia, por algo próximo de 14% do nosso PIB. Só que se você parar para analisar de 2000 para frente, do início do século XXI para frente, ele cresceu de 5,6% para 14%, é um crescimento substancial. O setor secundário, que participava com mais ou menos 22% do PIB, diminuiu para algo em torno de 15%, 16%, e o setor terciário, junto com quaternário e quinquinário, respondem por aproximadamente 70% da composição do nosso PIB. Respondem. É uma homenagem ao pessoal, né, que tinha. Beleza? Nasceu no interior, respondem. Vendeu tomate. Meninada, tomate e rapadura, diga-se de passagem. Meninada, vamos pegar o PIB somente do setor primário, beleza? Quando você pega o PIB do setor primário, 2014 mais ou menos, ele alcançou, tá, aproximadamente 1,3 trilhão de dólares. 1,3 trilhão de dólares. Desse 1,3 trilhão de dólares, você vai ter que lembrar que a maior parte desse PIB vem da onde? Se eu dividir de uma forma simples esse PIB primário em dois segmentos, a agricultura e a pecuária, a maior parte dele é oriundo da onde? Da agricultura, beleza? Algo em torno aí de 800 milhões de dólares. 68% é setor agrícola. E os outros 32% seriam a pecuária. E aí é onde entra o tal do agronegócio no cenário brasileiro. Trigueiro, pauta de exportação brasileira, cenário do agronegócio. Entre os produtos mais consumidos, mais importados no planeta, como é que está o Brasil? Meu querido, o Brasil, ele é um dos, olha, anota esse termo aqui, um dos celeiros agrícolas do mundo, tá? Um dos celeiros agrícolas. E aí você tem, destaque, a cereja do bolo do agronegócio, a soja. Gostou? Cereja do bolo. Cereja do bolo. Cereja do bolo. A soja. Cereja do bolo. A soja. Trigueiro, mas eu posso falar só da soja? O Brasil é um grande produtor de quê? Falar só da cereja. Da cereja. Cereja não é um grande produto, não. Mas vamos lá. Soja, laranja, só para você ter ideia. 68% do suco de laranja do mundo sai do Brasil. Se a gente quiser matar a negada de falta de vitamina C, a gente mata. Né? Se juntar ali com a acerola, lascou, foi tudo. Traz o escorbuto de volta. Beleza. Além da laranja, cana-de-açúcar. Além da cana, milho, algodão. Eu posso falar do que você imaginar. As bases de alimentação no mundo, tá? O Brasil é um dos grandes produtores. E da pecuária, Trigueiro, não é diferente. Não é diferente. É o maior rebanho bovino do planeta, apesar de que o nosso rebanho bovino ele não gera tantos lucros quanto o rebanho bovino de outros países. Caso, por exemplo, da Austrália. Porque o nosso boi, vamos dizer, ele tem uma qualificação menor. Você imagina que o nosso boi... O nosso boi, ele é um boi, né, vamos dizer assim, de baixa qualidade. Ele é um boi, por exemplo, da raça Nelore. Tá? Então ele tem no mercado internacional, inclusive o Brasil acabou de fazer, professor, me ajude. O Brasil acabou de fazer um acordo na compra de carne com os Estados Unidos, justamente para trazer para o Brasil, né, um barateamento de preço de algumas peças. Não é hábito nos Estados Unidos você comer picanha. Não é. Que maravilha pra gente. Também não é não. Porque não, eu sei, aqui eu sei. Mas não é pela falta de hábito, é pela falta de dinheiro. Eu fui na sua casa e tinha patinho. Ave Maria, mano. Lagarto. Tinha patinha. Né? Então o Brasil tem feito acordos para quê? Para valorizar um pouco o nosso rebanho. E chegam novas raças no Brasil. Que raças, por exemplo, eu poderia pegar a raça Angus, né? O Black Angus, tá? Que é uma raça muito criada
né? Eu digo sempre muito cultivada. Aí eu vejo o pé de boi na minha frente. Que né? Angus Muito tem nome de criada. sanduíche, não sei se Quase do- isso. É exatamente isso, é exatamente isso. Muito criada, por exemplo, na Austrália, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. Então isso traz uma valorização um pouco maior do que para a carne brasileira, que é de baixa qualificação. Mas o Brasil vem crescendo. Maior rebanho de suínos, né, do mundo, maior rebanho de aves do planeta. Se você pegar grandes corporações, né, brasileiras que trabalham com alimentos, vou citar Sadia, você pode citar a Perdigão, ou se você quiser a Sadigão, né, elas trabalhando juntas, não é verdade? tempo que Né? eu não consigo comer um bicho Você pode pensar que hoje, por exemplo, você vai na Rússia, meu amigo, você encontra escondidinho de carne do sol da Sadia sendo vendido lá na Rússia. BR Food. Isso é um negócio brasileiro, né? Isso é o agronegócio brasileiro chegando lá fora. Há muito tempo a gente não viu o Brasil tão forte em um setor econômico, eu acho que desde a despencada do minério de ferro, de 2008 para frente, como a gente tem visto no setor agropecuário nos dias atuais. Então você tem aí, né, os celeiros, o celeiro agrícola nacional produzindo vários gêneros. E esses lugares, só uma lembrança aqui para o Nilton, Você não para entrar de aqui falar, mais um não? pouquinho? Não, tá? Você é chatinho, Esses lugares hein? onde a gente produz Chatinho? esses produtos específicos, a gente chama de belts. Cinturões. Cinturões. Para o Cinturões. professor Nilson, o cinto agora tem que ser de 1,15 m para abarcar essa pequena E cintura. a mãe, tá boa? A mãe... Ou seja, moçada, tem vídeo, vai dar certo. Pelo amor de Vai Deus. dar certo, vou dizer para a mãe. Resultado, você tem os belts onde a gente produz em grande escala e isso cria cadeias produtivas que são, né, importantíssimas para a economia nacional. Beleza, Nilton? Quer transformar o EP Atualidades em realmente EP Atualidades? Faz o seguinte, é você estar caminhando por um lado e pensar assim, mas o concurso poderia fazer o que comigo? Ora, o concurso poderia falar dos impactos do agronegócio dentro das questões ambientais. E eu lembro a você que o Brasil recentemente, inclusive, né, o Michel Temer está transformando isso aí, né, em uma das plataformas de seu governo, embora tenha vindo da antecessora, né, da Dilma Rousseff, e você vai encontrar os acordos assinados na COP21. Que inclusive foi assunto também recente. E é aí que eu fiquei do calado PI. quando ele estava Na verdade, falando. Desculpa. Fala, mas vai. Tô só lhe ajudando, já falei, já dei a minha Eu nem informação. ouvi, diga de novo, vai. Tá? repita. Inclusive, a gente trabalhou isso no EP Atualidades 8, caiu na prova a gente PI. O senhor sabe até o número 8. Foi a 8. A EP Atualidade 8, 8. minuto 31. Foi? Foi um pouquinho antes. Bicho, brincadeira, não lembro de nada. COP21, não sei se você lembra, mas é um assunto muito importante para esse ano de 2016, que são, né, os INDCs. As contribuições internacionais nacionalmente determinadas. Contribuições internacionais nacionalmente determinadas. E o que é que você lembra? Você lembra que o Brasil, ele baseia sua INDC em principalmente o quê? Desmatamento. Nilton, como assim? Prometendo uma redução, certo? Até o ano de 2025, de 37% da sua emissão de gás do efeito estufa, grande parte deles oriundo de saia. Pera aí, amor, Pera aí, calma. você chegou calma. Eu vou aproveitar essa deixa do Nilton aqui. Aí, Pode tá ficar bem. aqui, Nilton. Pode ficar aqui. Fica aqui, encosta na Pode parede. ficar aí, bebê. Nossa, antes você eu vou pegar esse lance aqui do desmatamento. Sai daqui. Né? Com licença. Ei, professor. Olha, né, pegar esse questionamento que o Nilton fez muito feliz, tá? E trazer para você uma vicissitude que caso apareça na sua prova. Gostou? Vicissitude, professor? Gostei, professor. Só não posso é falar. Tá? que Eu pus pra imaginei. câmera. Tá? As Eu- dificuldades que a prova pode trazer para Ô, você. dificuldade. Então, por exemplo, o que é que ela pode trazer? Dentro da questão do desmatamento, onde é que o agronegócio pode aparecer? Trigueiro, o agro é pop, é tech, é tudo. Inclusive o Nilton ia usar isso como piada, mas eu pulei a piada dele, antecedi a sua piada. Eu vou ter que falar da minha orfandade É, agora. beleza. Só que o agro desmata, o agro polui, o agro é tóxico também. E a gente não pode deixar de lembrar disso. E aí, moçada, se você pegar hoje o agronegócio brasileiro, ele vem se expandindo para as chamadas fronteiras agrícolas, como é o caso da Amazônia. E aí, quando você pega a Amazônia, o que é que eu vou lembrar para você? Quem é o maior vilão do desmatamento na Amazônia hoje?
É a soja? É a pecuária? É a indústria madeireira? É a Tainá, a menina da floresta? Quem é? Ou o Curupira? Menino, é a pecuária. A pecuária hoje é a atividade que mais desmata a Amazônia no cenário brasileiro. E além disso, óbvio, né, a gente tem a expansão da soja também na região. Nilton, continue aí falando de COP21, por gentileza. Diga-se de passagem, né, o Brasil é o de metas mais arrojadas, né? Se você pega, por exemplo, essa meta, caso o patamar seja 2030, ela sobe para 43%. Portanto, olha o que é que nós temos aqui que faz com que essa saúde se torne mais importante do que ela já está sendo. Se você tenta aliar, olha bem para cá, a preservação ambiental, né, a questão das problemáticas envolvendo as mudanças climáticas e assuntos afins. E é mas, pelo amor de Deus. Nessas horas! O EP é atualidade, mas aí aparece. Nessas horas, a gente vê que o cabo se entrega, porque você viu a tremida dele. Ele olhou e disse, Jesus, apaga a luz. Eu não tive medo nenhum, virei como The Rock. Bora, continua. Então, o que é que você vai ter? Você une a preservação ambiental, a possibilidade de um crescimento econômico baseado com o agronegócio, e você vai ter um assunto que é talvez um dos mais cobrados em prova. Desenvolvimento sustentável. Para de me dar susto. Calma. Sustentável. Tchau, calma. Desenvolvimento sustentável. Chega devagar. Uma outra coisinha também, pessoal. Você vai ver que quanto mais se expande esse conceito de desenvolvimento sustentável, mas nós tentaremos, certo? Incorporar isso que nós estamos falando. Crescimento econômico, vou escrever aqui todo, que eu sei que você odeia. Odeio, tem um toque. Econômico e preservação ambiental. Show. Tá ok? Deixa eu só puxar aqui um ganchinho É, que o professor Nilson trouxe pra gente. Claro, senhor, Tá? olha, de hoje em diante eu prometo a vingança aqui. E fazer Tá uma frente das lembrancinha. câmeras. Você controla, bebê. Não, rapaz, vou me controlar não. Olha que eu não pago teu cartão esse mês. Olha, moçada, 30 anos ano que vem, 2017, beleza? Os 30 anos daquele relatório chamado Nosso Futuro Comum. Repete, professor. Brundtland. Brundtland, né? Relatório Da Brundtland. Brundtland, né? O Brundtland, né? No caso, primeira-ministra norueguesa. E quando você pensa em desenvolvimento sustentável, não dá para deixar de não falar no Brasil e na relação com o agronegócio da questão que envolve o uso dos agrotóxicos. Que agro é pop, agro é tech, agro é tóxico. E agro é tudo. Viu? E lembre-se, desde o ano de 2006, o brasileiro é o indivíduo que mais consome agrotóxicos no mundo. Gostoso. Aproximadamente Mas o Natan tá dançando. 5,6 Olha pra não. Eu tô me litros, sentindo tá? no meu John. Dança, O grande- bebê, o te grande entrega. Carnaval, Avenida Né? Paulista. Grande conta do Em dia de pagode. parada. Né? 5,6 litros de herbicidas, pesticidas e fungicidas. Moçada, herbicida, pesticida, fungicida. E aí você vai ter doenças, né, hepáticas, hepatopatias graves. Você vai ter questões ligadas à pele, você vai ter questões ligadas, por exemplo, a... Hepatopatias graves. Olha que coisa linda. Gostou, professor? Tu é doido. Gostou? Achou bonito? Só corra boa. As neoplasias. Ah, é câncer. Câncer, isso ele sabe que ele dá Eita, né? O pessoal tá assistindo esses vídeos, deixa eu falar. Tá ficando Né? outro, Ou quer seja, lascar você minha tem vida. vários problemas. E o Brasil tem fiscalizado um pouco mais essa questão junto à Anvisa. Por quê? Se a gente pegar o cenário internacional, meninada, a gente tem visto que países que são, de uma forma mais ampla, muito mais liberais que o Brasil com relação ao uso de agrotóxicos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da China, tem proibido o uso de agrotóxicos que o governo brasileiro tem autorizado, como o metamedaforme, que é um derivado do antigo DDT, beleza? Que hoje, ainda hoje, não é expelido pelo corpo. Alguns produtos Não é são destacados. expelido? Gostou? Macho, fala direito. Não posso, eu estou tentando fazer com que o senhor me imite. Eu tô querendo só que você diga também aqui Diga. que a questão dos agrotóxicos chama a atenção para um novo tipo de mercado que se abre. Quando o Trigueiro estava falando
da questão tecnológica. Já sei do Eu que ele vai tive vontade falar. de falar das tecnologias disruptivas. Mas agora eu não vou perder essa oportunidade. Fale, bebê. Porque os orgânicos. Sem dúvida. E não só pelo benefício que traz, Sim. pelo valor mais elevado, porque também Sim. acaba sendo uma questão de mercado, mas também por conta da grande quantidade de produtos que são vendidos como sendo orgânicos, mas na verdade nada mais são do que produtos com uso de agrotóxicos. Nilton, deixa eu comumente. fazer uma Deixa eu peleja, passar pra lá. inclusive. Agricultura orgânica. Peraí, tô Ao invés, passando. calma, ao invés de pensar não somente na agricultura orgânica, a gente poderia puxar esse debate, sabe para quê? Para a questão que envolve hoje os transgênicos. Não poderia? Ah, transgênicos. Beleza? Que a gente chama OGMs, né? de OGMs, organismos Geneticamente modificados. geneticamente modificados. Trigueiro, antes que tu E aí, continue aí, vai. só porque eu acho que transgênico, célula-tronco, são temas ainda bastante, eu diria, polêmicos. Sem dúvida. Por quê? Porque envolvem a questão da ciência, Sim. que nós ainda não estamos acostumados, principalmente aqui no Brasil. Que legal. Mesmo sendo um Estado laico, né, ainda participamos muito Ciência. daquele pensamento religioso ainda. Religião envolve, né, a questão dos transgênicos, as questões que eu vou chamar aqui de éticas, Sim. né? As questões éticas. Hoje você fala em biossegurança, tá? A questão do uso alimentar, né, como uma forma de testes em alguns indivíduos, né? Então você tem questões muito polêmicas. E uma dica importante, o Brasil ele é signatário de um protocolo que trata da questão dos transgênicos. Nilton, me ajuda, que protocolo é esse? Trigueiro, não vou me pegar nessa não. Protocolo de Tagena. Cartagena. Beleza? Protocolo de Cartagena. E daqui você pode lembrar que existe um órgão responsável por fiscalizar isso no Brasil, que é o CNT-Bio, Conselho Nacional de Tecnologia e Biossegurança. Sabe o que é que ele faz muitas vezes? Newton gosta muito daquele negócio que são os snacks. Ah, claro, isso, o que é isso? Snacks, o senhor adora. É bom? É bom. Ah, eu gosto. Ele gosta. Boa, muito Que bom. diabo é snacks? Snacks. Vamos snacks. lá. Chocolate. Fandangos. Ah, chocolate. Cheetos. Yakult. Pipos, né? Pipos, é Ou o nome. seja, esses salgadinhos ensacados que a gente vê aí sempre nas prateleiras de Que supermercados sendo quando muito você vendidos. abre, parece que um gato cagou. É mais esse. ou menos isso. Tipo, Helma, alguma coisa. Tipo chips, tá? A batata que curte a onda, aquela parada toda. E você, não sei se o Nilton já fez isso, mas isso é comum. Não só nos snacks, mas tipo, óleos vegetais é muito comum. Você olha lá na embalagem, meninada, tem lá, ó. Amarelo com preto? Isso. Aí tem rapaz. Tem um Tzinho aqui, né? Mostrando que aquilo é um produto transgênico. Agora, só uma lembrança, Nilton. No Brasil, aquele Tzinho, ele quase não aparece, né? É escondidinho lá no cantinho. A Europa, hoje, ela tem levantado barreiras contra alguns produtos orgânicos. Contra alguns produtos transgênicos. Inclusive, a França acabou de proibir o milho transgênico no consumo alimentar. Na França, você vai na Europa, os produtos com embalagens maiores, né, eles têm um Tzão, literalmente. Aqui a gente tem um Tzinho, né, porque Tzão aqui já não tem há Já muito tem tempo, São né, Vulcão acabou. em erupção. Etna. Etna. Ou seja, Alonso. Ou seja, moçada, isso tem uma discussão muito bacana, que é a questão dos transgênicos. Se faz bem, se faz mal, né? A gente não tem certezas ainda Nos do que é isso, Estados né, Unidos Nilton? agora tem salmão transgênico, né? Exatamente. Porque já levanta uma outra discussão dentro do ponto de vista bioético, tá ok? Aqui no Ceará tem cará. Cará transgênico. Tilápia. Né? Cará tilápia transgênico. Tilápia. Ela Agora- no açude do Oroz. Imagine, viu? Agora eu queria que você começasse já a chorar, hein? Que as lágrimas caíssem de seu rosto, porque nesse momento estamos encerrando a rede de rádio e TV, né? Aqui do EP Atualidade, que está acabando. Vamos verter lágrimas. Olha que lindo, Puxa professor. vida, Gostou? nossa, É nem- tipo, chora bandida. Nem Noel Rosa. Né? Pelo amor de Deus. Tipo, Pelo chora, amor de bandida. Deus. Então agora a gente vai ter que castrar o felino, né? Ou seja, capar o gato para que Capar o gato. vai ter que castrar o felino. Tá acabando, o gravador já tá avisando. Até o próximo EP Atualidades. Me despeço de você agora. Fortíssimo abraço, moçada, e até o próximo encontro. Valeu, galera.